Meu pai zombou do meu presente, mas ele escondeu um segredo chocante. Minhas mãos ainda tremiam quando finalizei o último ponto do bordado. 3 meses. Foram 3 meses de noites mal dormidas, de dedos espetados pela agulha, de linhas coloridas espalhadas pela mesa da cozinha do meu apartamento em Belo Horizonte. O resultado era um quadro bordado de 40 pares a 50 centímetros. Uma releitura daquela pintura antiga que meu pai guardava no porão, meio escondida entre ferramentas enferrujadas e caixas empoeiradas. Eu me chamava Cecília, tinha 28 anos, e ensinava artes numa escola municipal da região leste da cidade. Passava meus dias tentando despertar a criatividade de crianças inquietas, mas em casa, sozinha, era diferente. Ali eu podia criar sem julgamentos, sem olhares críticos. Ou pelo menos era o que eu pensava. A pintura que me inspirou mostrava um homem jovem segurando um pincel diante de uma tela em branco, com o olhar perdido no horizonte. Tinha algo de melancólico naqueles traços, algo que sempre me chamou a atenção desde pequena, quando descia às escondidas ao porão para observá-la. Meu pai nunca falava sobre aquela obra, mas eu sentia que ela significava algo especial para ele. Por isso escolhi reproduzi-la em bordado para seu aniversário de 60 anos. Cada ponto era uma tentativa de me aproximar dele, de mostrar que eu via além da sua dureza cotidiana. Papai sempre foi um homem de poucas palavras, de abraços raros, de sorrisos contados. Cresci acreditando que ele era feito de pedra, sólido, inquebrantável, mas frio ao toque. Na manhã do aniversário, acordei com borboletas no estômago. Havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes como seria a entrega do presente. Imaginei seus olhos se iluminando ao reconhecer a imagem. Imaginei um sorriso genuíno, quem sabe até um "obrigado, no filha", dito com carinho. A casa dos meus pais, no bairro Padre Eustáquio, estava cheia. Tia Rosa havia preparado um almoço caprichado. Meus primos conversavam animadamente na varanda, e o cheiro de pão de açúcar da Dona Clara, vizinha querida da família, perfumava todo o ambiente. Era um domingo perfeito de março, com aquele sol mineiro que aquecia sem queimar. Esperei o momento certo. Depois do parabéns, depois dos abraços, quando todos se acomodaram na sala com os pratos na mão, me levantei devagar e busquei o presente que havia deixado estrategicamente apoiado na estante da entrada. "Pai", disse, minha voz saindo mais trêmula que eu gostaria, "fiz algo especial para você." O burburinho da família diminuiu. Todos os olhos se voltaram para nós dois. Senti o peso da atenção enquanto caminhava até ele, que estava sentado em sua poltrona favorita, aquela de tecido marrom desbotado, que ocupava o canto da sala há mais de 15 anos. Entreguei o quadro embrulhado em papel de presente florido. Ele pegou sem pressa, com aquelas mãos grandes e calejadas de quem trabalhou a vida inteira como mecânico. O papel foi rasgado sem cerimônia, e quando o bordado ficou à vista, senti meu coração acelerar. Por alguns segundos, que pareceram eternos, ele apenas olhou. Estudou cada detalhe, cada ponto, cada cor que eu havia escolhido com tanto cuidado. Seus olhos percorreram a imagem do homem jovem, o pincel, a tela em branco. E então, "É isso?" ele perguntou, com um meio sorriso que gelou meu sangue. "Um paninho com rabisco?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Meus primos pararam de mastigar. Tia Rosa pigarreou desconfortável. Mamãe olhou para ele com reprovação, mas não disse nada. "Eduardo", murmurou minha mãe, quase inaudível. "Que foi, Lúcia? A menina é professora de arte. Podia ter feito algo mais elaborado, né não?" Ele riu novamente. Um riso que soou como vidro se quebrando. "Mas tá bom, Cecília. Obrigado." E foi só isso. Ele apoiou o quadro na mesinha de centro, como quem descarta um panfleto indesejado, e voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Eu queria desaparecer. Queria que a terra me engolisse naquele exato momento. O calor da vergonha subiu pelo meu pescoço, colorindo meu rosto de vermelho. Todas aquelas noites debruçadas sobre o bordado, toda a expectativa, todo o amor que eu havia depositado naqueles pontos, reduzido a um paninho com rabisco. Murmurei uma desculpa qualquer e me tranquei no banheiro. Olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher de 28 anos que ainda esperava da aprovação do pai como uma criança de 5. Via uma filha que nunca havia sido suficiente.
que cresceu na sombra de um homem que parecia incapaz de demonstrar qualquer carinho. Lágrimas desceram pelo meu rosto enquanto eu tentava entender o que havia feito de errado. Não era apenas sobre o presente. Era sobre anos de tentativas, de pequenos gestos ignorados, de uma distância que eu nunca conseguira transpor. Voltei para a sala com os olhos inchados. Peguei minha bolsa e menti sobre ter que corrigir provas. Ninguém tentou me convencer a ficar. Na volta para casa, dirigindo pelas ruas conhecidas de Belo Horizonte, uma pergunta martelava em minha cabeça. Por que meu pai era assim? Por que parecia tão determinado a manter todos à distância? E por que eu continuava tentando alcançá-lo, mesmo sabendo que ele sempre me empurraria para longe? Não sabia que as respostas estavam mais perto do que eu imaginava, escondidas em uma caixa empoeirada que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre o homem que me criou. Uma semana se passou desde o aniversário, e eu ainda carregava a humilhação como um peso no peito. Tentei mergulhar no trabalho, preparando uma aula sobre arte contemporânea brasileira para meus alunos do 6º ano, mas minha mente sempre voltava àquele momento. Um paninho com rabisco. As palavras ecoavam em minha cabeça toda vez que eu pegava uma agulha ou olhava para meus materiais de arte. Foi mamãe quem me ligou numa quinta-feira chuvosa de março, sua voz carregada de preocupação. Cecília, você pode vir aqui em casa hoje? Preciso da sua ajuda para organizar o quartinho dos fundos. Seu pai está reclamando que não encontra as ferramentas dele. Hesitei. A última coisa que eu queria era encontrar com papai novamente. Mas a súplica na voz da minha mãe me convenceu. Lúcia sempre foi o elo entre nós dois. A ponte sobre o abismo que separava minha sensibilidade da dureza dele. Cheguei a casa no final da tarde, quando a chuva havia cedido e deixado aquele cheiro característico de terra molhada que sempre me lembrava da infância. Mamãe me recebeu com um beijo no rosto e um café quente. Ele saiu para resolver umas coisas na oficina, disse ela, como se adivinhasse minha preocupação. Você fica à vontade. O quartinho dos fundos era um depósito de memórias abandonadas. Caixas de papelão empilhadas tocavam o teto. Ferramentas enferrujadas se misturavam com livros antigos, e o cheiro de mofo competia com o aroma de óleo de máquina que impregnava tudo. Comecei separando as ferramentas, criando alguma ordem no caos, quando tropecei numa caixa que estava meio escondida atrás de uma estante velha. Era uma caixa de madeira pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos, com fechaduras douradas já escurecidas pelo tempo. Estranhamente, ela estava trancada, diferente de todas as outras que encontrei. Minha curiosidade falou mais alto. Procurei pela casa até achar um clipe que conseguisse forçar a fechadura. Quando abri, meu mundo parou. Dentro havia fotografias amareladas, cartas dobradas com cuidado, recortes de jornal e desenhos. Muitos desenhos. Peguei a primeira foto com as mãos tremendo. Era meu pai, mas não o homem sério e endurecido que eu conhecia. Era um jovem de talvez 25 anos, com cabelos compridos e um sorriso largo, genuíno. Ele estava diante de um cavalete, pincel na mão, olhos brilhando de vida. Meu Deus, murmurei para mim mesma. Havia mais fotos. Papai em exposições de arte, rodeado de pessoas elegantes. Papai pintando um mural em uma parede. Papai abraçado com outros jovens, todos segurando cartazes com palavras que eu mal conseguia distinguir na imagem desbotada. Peguei um dos recortes de jornal. A manchete me gelou. Jovem artista preso após confusão em protesto político. A foto mostrava meu pai sendo levado por policiais, as mãos algemadas, o rosto sério mas desafiador. A data era de 1976. Ele tinha apenas 22 anos. Minha respiração ficou presa na garganta. Li o artigo com avidez, cada palavra revelando um passado que eu jamais imaginei existir. Eduardo Silva, promissor artista plástico, havia sido detido durante um protesto estudantil contra a ditadura militar, acusado de subversão e posse de material comunista, sem data prevista para liberação. Os desenhos na caixa eram extraordinários, traços firmes e expressivos, retratos de pessoas comuns com uma humanidade que me tocou profundamente. Havia estudos de mãos, rostos melancólicos, paisagens urbanas capturadas com sensibilidade impressionante. E no fundo da caixa, encontrei algo que me fez o coração disparar. Era o desenho original da pintura que eu havia usado como inspiração para o bordado. Só que agora,
Eu via detalhes que a pintura empoeirada do porão não revelava. No canto inferior direito, uma assinatura: Eduardo Silva, 1975. E embaixo, escrito a lápis, quase apagado pelo tempo: para que um dia eu possa voltar a ser quem eu era. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Tudo fazia sentido agora. A rigidez, o silêncio, a distância. Meu pai não era feito de pedra. Ele havia se transformado em pedra para sobreviver. Cecília, o que você está fazendo aí? A voz da mamãe me fez pular. Ela apareceu na porta do quartinho, viu a caixa aberta em minhas mãos e seu rosto empalideceu. Mamãe, consegui dizer, minha voz embargada. O que aconteceu com ele? Ela se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Sentou-se ao meu lado no chão empoeirado e pegou uma das fotos nas minhas mãos. Seu pai me fez prometer que nunca contaria, disse ela, passando o dedo carinhosamente pela imagem do jovem Eduardo. Ele diz que esse homem morreu há muito tempo. Mas ele não morreu, mamãe. Ele está aqui, nestes desenhos, nesta arte. Está assim. Ela suspirou profundamente. Mas seu pai acredita que mostrar essa parte dele é perigoso, mesmo depois de todos esses anos. Ficamos em silêncio, rodeadas pelos fragmentos de uma vida que eu nunca conheci. Uma vida cheia de cores, de paixão, de arte. Uma vida que foi brutalmente interrompida e enterrada sob camadas de medo e proteção. Agora eu entendia por que meu bordado o havia perturbado tanto. Não era desprezo, era dor. Era o passado batendo à sua porta, lembrando-o de tudo o que ele havia perdido, de tudo o que havia escolhido abandonar para seguir em frente. Fechei a caixa cuidadosamente, mas sabia que não conseguiria fechá-la dentro de mim. Aquelas imagens, aqueles desenhos, aquela versão jovem e vibrante do meu pai. Tudo isso agora fazia parte de quem eu era também, e eu precisava encontrar uma maneira de devolver àquele homem um pouco da luz que um dia ele teve. Passei os 2 dias seguintes como um fantasma, incapaz de tirar da cabeça as imagens daquela caixa. Na escola, meus alunos notaram minha distração. Durante a aula sobre Portinari, quando tentava explicar como a arte pode ser uma forma de protesto social, minha voz falhou. Era como se as palavras carregassem um peso novo, uma conexão pessoal que eu ainda não sabia como processar. Foi no sábado de manhã que tomei coragem de procurar respostas. Lembrei-me de Dona Nair, a vizinha idosa que morava na casa ao lado dos meus pais desde que eu era criança. Se alguém sabia dos segredos do bairro Padre Eustáquio, era ela. Encontrei-a no quintal, regando suas violetas com o mesmo carinho de sempre. Dona Nair tinha 78 anos. Cabelos brancos presos em um coque frouxo e olhos castanhos que pareciam guardar décadas de histórias. Sempre gostara de mim, talvez porque eu fosse uma das poucas pessoas que paravam para conversar com ela de verdade. Dona Nair, comecei, hesitante. A senhora conhece meu pai há muito tempo, não é? Ela parou de regar e me olhou com atenção, como se pudesse ler através da minha pergunta superficial. Desde que ele era um rapazinho cheio de sonhos, respondeu, secando as mãos no avental florido. Por que pergunta, filha? Respirei fundo e decidi ser direta. Encontrei uma caixa com fotos antigas dele. Fotos diferentes. Ele pintando, sorrindo e um recorte de jornal sobre uma prisão. O rosto de Dona Nair se transformou. A expressão tranquila deu lugar a algo mais sério, mais cauteloso. Ela olhou ao redor, como se verificasse se alguém mais estava ouvindo, e me fez sinal para sentar no banquinho de madeira sob a sombra da mangueira. Eu me perguntava quando essa história ia vir à tona, murmurou, acomodando-se em sua cadeira de balanço. Seu pai me fez jurar segredo há tantos anos, mas talvez seja a hora. Hora do quê? De você conhecer o Eduardo que eu conheci. Seus olhos ficaram distantes, perdidos em memórias. Aquele menino era puro talento, Cecília. Puro talento e pura paixão. Pintava em qualquer superfície que encontrasse pela frente. Nas paredes do quintal, em pedaços de madeira, até em folhas de bananeira quando não tinha papel, senti um arrepio. E depois veio 1975. Ela balançou devagar na cadeira. Eduardo tinha acabado de entrar na universidade, curso de Belas Artes na UFMG. Estava radiante, cheio de planos. Falava em expor em São Paulo, no Rio, em Paris até. Dizia que ia mudar o mundo através da arte. O que aconteceu? Dona Nair suspirou profundamente.
Os tempos eram outros, menina. Qualquer coisa podia ser considerada subversiva. Eduardo participava de um grupo de estudantes que organizava exposições de protesto. Arte política, sabe? Retratavam a pobreza, a injustiça, a repressão. E ele era bom nisso. Bom demais. E por isso prenderam ele. Não só por isso. Ela baixou a voz, como se ainda tivesse medo de ser ouvida. Na verdade, foi uma armadilha. Alguém do grupo deles era informante. Plantaram material comunista na casa dele. Disseram que ele estava organizando uma célula revolucionária. Pura mentira. Mas na época bastava a acusação. Meu estômago se contraiu. Quanto tempo ele ficou preso? Quase 2 anos. As palavras saíram pesadas. 2 anos em que ele voltou diferente, quebrado. Dizia que nunca mais ia tocar num pincel, que arte era coisa de gente que não tinha o que perder. Lágrimas começaram a formar em meus olhos. E ele cumpriu essa promessa. Cumpriu, sim. Queimou tudo que tinha pintado até então, bem ali no quintal dos seus pais, numa fogueira que durou a madrugada inteira. Eu vi das janelas. Parecia que ele estava queimando a própria alma. A imagem me cortou como uma lâmina. Mas a caixa foi sua mãe quem salvou. Escondeu algumas coisas antes dele descobrir. Lúcia sempre acreditou que um dia ele voltaria a ser artista. Dona Nair me olhou diretamente. E pelo jeito, ela estava certa. Como assim? Seu bordado, filha. Sua mãe me contou. Disse que Eduardo ficou parado olhando para aquele trabalho por quase 1 hora depois que vocês saíram. Não conseguia parar de olhar. Meu coração acelerou. Mas ele zombou. Disse que era só um paninho com rabisco. Disse isso porque reconheceu. Dona Nair se inclinou para a frente. Aquele desenho que você usou como base, ele é especial. Eduardo pintou no último dia antes de ser preso. Era o autorretrato dele como artista. Dizia que quando saísse da cadeia, ia terminar aquela tela. E nunca terminou. Nunca terminou. Até você aparecer com seu bordado e mostrar para ele que aquele sonho ainda estava vivo, que alguém via valor naquilo que ele tentou enterrar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas o barulho das folhas da mangueira balançando no vento. Senti como se estivesse montando um quebra-cabeças gigante, e cada peça revelada mudava completamente a imagem que eu pensava conhecer. Dona Nair? Perguntei finalmente. O que eu devo fazer? Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que começamos a conversar. O que você já está fazendo, né, menina? Continue sendo artista. Continue mostrando para ele que a arte não morreu, que ela pode curar ao invés de ferir. E seja paciente. Homens como seu pai levam tempo para confiar novamente. Voltei para casa com o coração cheio e confuso. Agora eu sabia a verdade, mas saber trouxe um peso novo. Como se aproximar de um homem que havia enterrado sua própria essência por medo? Como mostrar amor a alguém que aprendeu a ver o amor como perigo? Mas uma coisa eu sabia, ia tentar. Pelos 2 Eduardos, o que foi e o que ainda podia ser. Demorei 1 semana para reunir coragem. 1 semana inteira ensaiando na minha cabeça como abordar papai, como quebrar décadas de silêncio sem soar acusatória ou invasiva. Mas toda vez que pensava naquele jovem sorridente das fotografias, que pensava na dor escondida por trás de cada palavra áspera, eu sabia que precisava tentar. Escolhi uma tarde de domingo, quando sabia que ele estaria sozinho na oficina dos fundos. Mamãe havia saído para visitar tia Rosa, e a casa estava envolvida naquele silêncio pesado que sempre me lembrava da minha infância, eu tentando fazer o menor barulho possível para não incomodar o humor instável do meu pai. Encontrei-o inclinado sobre o motor de um Fusca azul, as mãos negras de graxa, a testa franzida em concentração. Por um momento, fiquei apenas observando. Mesmo aos 60 anos, mesmo endurecido pelo tempo e pelas cicatrizes invisíveis, eu conseguia ver traços daquele jovem artista nas suas mãos hábeis, na forma como ele manuseava as ferramentas com uma precisão quase artística. Pai, disse, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Ele se virou e, quando me viu, seu rosto se fechou automaticamente. Era um reflexo condicionado, uma defesa que se ativava sempre que alguém se aproximava dele de forma inesperada. Cecília, o que você está fazendo aqui? Respirei fundo, segurando firme a caixa de madeira que eu havia trazido comigo. Preciso conversar com você. Se é sobre aquele bordado, é sobre isso e muito mais. Coloquei a caixa sobre a bancada, bem ao lado das ferramentas. Seus olhos se fixaram nela imediatamente, e vi algo que nunca havia visto antes no rosto dele.
Medo. Medo puro e genuíno. Onde você achou isso? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, no quartinho dos fundos. Estava procurando suas ferramentas e... Você não tinha direito. Ele se afastou da bancada, passando as mãos pelos cabelos já grisalhos. Não tinha direito de mexer nas minhas coisas. Pai, eu sei o que aconteceu. As palavras saíram numa pressa, antes que ele pudesse me interromper. Sei da prisão, sei que você era artista, sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi devastador. Papai ficou de costas para mim, os ombros tensos, as mãos apoiadas na bancada como se precisasse se equilibrar. Você não sabe nada, disse finalmente, sem se virar. Você não faz ideia do que está falando. Então me explique. Minha voz ficou mais firme. Me explique por que escondeu isso de mim a vida inteira. Me explique por que escolheu enterrar quem você realmente era. Porque esse homem estava morto. Ele se virou bruscamente e pela primeira vez vi lágrimas nos seus olhos. Porque Eduardo Silva, o artista, morreu numa cela escura em 1977, espancado até não conseguir segurar um pincel sem as mãos tremerem. As palavras saíram como uma explosão. Décadas de dor comprimida finalmente vazando. Eu quis recuar, mas me forcei a ficar parada, a escutar. Você quer saber a verdade, Cecília? A verdade é que eles não me quebraram apenas o corpo. Quebraram minha alma. Fizeram eu assistir outros presos sendo torturados. Fizeram eu implorar por piedade. Fizeram eu assinar confissões de crimes que nunca cometi. Sua voz estava rouca, cada palavra arrancada da garganta como se fosse feita de vidro. Pai. E quando eu saí de lá, quando voltei para casa, sua mãe me recebeu como se eu fosse o mesmo homem. Mas eu não era. Eu era um fantasma. E fantasmas não pintam, Cecília. Fantasmas não sonham. Fantasmas só tentam sobreviver. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Mas eu não me movi. Mas você sobreviveu. Construiu uma família. Trabalhou. Viveu. Existir não é viver. Ele pegou um dos desenhos da caixa. Suas mãos tremendo. Viver era isso aqui. Essa paixão. Essa esperança. Essa capacidade de ver beleza no mundo. E eles me tiraram isso. Ninguém pode tirar quem você é por dentro, pai. Podem. Sim. Ele amassou o papel. Depois imediatamente se arrependeu, tentando alisá-lo com cuidado. Podem e tiraram. Por isso eu reagi daquele jeito ao seu bordado. Porque por 5 segundos, quando olhei para aquele trabalho, eu me lembrei de como era ser Eduardo Silva. E doeu mais do que qualquer tortura que eles fizeram comigo. Dei um passo em direção a ele. Devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Pai, você ainda é Eduardo Silva. Você nunca deixou de ser. Não, não sou. Mas sua voz estava menos firme agora. Então por que guardou essa caixa? Por que não queimou tudo como Dona Nair disse que você fez? Ele me olhou surpreso. Nair contou? Contou. E sabe o que mais ela me disse? Que você ficou 1 hora olhando para o meu bordado depois que eu saí. 1 hora inteira. Papai abaixou a cabeça, derrotado. Porque era perfeito, sussurrou. Cada ponto, cada cor, era exatamente como eu lembrava de ter desenhado. Como se você tivesse entrado na minha mente e trouxe à vida algo que eu achava que estava morto para sempre. Não está morto, pai. Está aqui. Toquei suavemente no peito dele. E está aqui também. Apontei para o bordado que ainda estava na sala. Pela primeira vez em 28 anos, meu pai me abraçou. Não foi um abraço educado ou protocolar. Foi um abraço desesperado, de quem finalmente permite que alguém veja a sua ferida mais profunda. E nós ficamos ali, chorando juntos sobre os destroços de décadas de silêncio, começando finalmente a construir uma ponte sobre o abismo que sempre nos separou. 3 meses se passaram desde aquela tarde na oficina. 3 meses em que minha relação com papai se transformou de forma que eu jamais imaginei possível. Não foi uma mudança súbita ou mágica. Foi gradual, construída passo a passo, conversa a conversa, silêncio compartilhado a silêncio compartilhado. A primeira mudança visível aconteceu na semana seguinte ao nosso confronto. Cheguei para o almoço de domingo e encontrei meu bordado emoldurado, ocupando um lugar de honra na parede da sala, ao lado da foto do casamento dos meus pais. Quando perguntei sobre isso, ele apenas resmungou algo sobre dar valor ao trabalho da filha, mas seus olhos brilharam de um jeito que eu nunca havia visto antes. A segunda mudança foi mais sutil.
Papai começou a fazer perguntas sobre meu trabalho na escola, sobre os projetos de arte dos meus alunos, sobre as técnicas que eu ensinava. No começo, eram perguntas casuais, quase disfarçadas, mas gradualmente percebi que havia uma fome genuína por trás delas, como se parte dele estivesse redescobrindo um mundo que havia forçosamente abandonado. Foi numa tarde de junho, quando eu estava corrigindo trabalhos na mesa da cozinha dos meus pais, que a terceira mudança aconteceu. Papai se aproximou, observou os desenhos dos meus alunos espalhados à minha frente e apontou para um em particular. "Esse menino tem talento", disse, pegando o papel com cuidado. "Vê como ele conseguiu capturar a expressão nos olhos? Não é fácil." "Você acha?" perguntei, surpresa com a precisão da observação. "Tenho certeza." "Esse traço aqui, ó." Ele pegou um lápis da mesa e, hesitante, fez uma pequena marcação no ar, sem tocar o papel. Se ele alongasse um pouco mais, ia dar mais profundidade. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. "Pai", disse, respirando fundo, "você gostaria de me ajudar com um projeto especial na escola?" Ele me olhou desconfiado. "Que tipo de projeto?" "Estou organizando uma oficina sobre arte e história para os alunos do 9º ano. Pensei que você poderia falar sobre como a arte pode ser uma forma de resistência, de sobrevivência." O silêncio se estendeu por tanto tempo que achei que ele fosse recusar. Mas então, quase inaudivelmente, ele disse: "Acho que posso tentar." A oficina aconteceu numa manhã ensolarada de julho. Papai chegou nervoso, as mãos tremendo ligeiramente, carregando uma pasta velha que eu não sabia que ele possuía. Dentro dela, para minha surpresa, estavam alguns dos desenhos que havíamos encontrado na caixa, cuidadosamente protegidos por papel vegetal. Quando ele começou a falar para os 15 adolescentes na sala, sua voz era baixa, hesitante. Contou sobre a importância da arte como documento histórico, sobre como artistas ao longo da história usaram seus trabalhos para denunciar injustiças. Não mencionou diretamente sua própria experiência, mas eu via nos seus olhos que cada palavra carregava o peso de memórias pessoais. Foi Amanda, uma aluna de 14 anos com cabelos crespos e olhos curiosos, quem fez a pergunta que mudou tudo. "Professor Eduardo, o senhor já usou sua arte para protestar contra alguma coisa?" Papai parou, olhou para mim, depois para a turma, depois para os desenhos espalhados sobre a mesa. E então, pela primeira vez em décadas, Eduardo Silva, o artista, voltou à vida. "Usei, sim", disse ele, sua voz ganhando força. "E quase me custou tudo, mas hoje entendo que a arte não é perigosa. O medo da arte é que é." Ele pegou um dos seus desenhos antigos, um retrato de um homem com olhos cansados, e o mostrou para a turma. "Esse desenho eu fiz em 1975. Retrata um operário que conheci. Na época, simplesmente desenhar a realidade das pessoas comuns já era considerado subversivo. Sua voz estava mais firme agora. Aprendi da maneira mais difícil que eles podem prender nossos corpos. Podem até tentar quebrar nosso espírito, mas não podem matar a necessidade humana de criar, de expressar, de dar sentido ao mundo através da arte." Os alunos estavam hipnotizados. Eu também. "Por isso", continuou ele, "vocês nunca devem ter medo de expressar quem vocês são através da arte. A verdade sempre encontra uma maneira de sobreviver." Quando a oficina terminou, os alunos se despediram dele com um carinho que me emocionou. Vários pediram para que ele voltasse outras vezes. Uma menina até perguntou se ele poderia ensinar técnicas de desenho. No caminho para casa, papai estava silencioso, mas era um silêncio diferente. Não o silêncio pesado do medo, mas o silêncio leve da reflexão. "Obrigado", disse ele finalmente. "Por quê? Por me lembrar de quem eu sou, por não desistir de mim." Hoje, 6 meses depois daquela primeira oficina, papai voltou a desenhar. Ainda não pinta. Diz que talvez nunca mais pinte, mas seus desenhos estão cheios de vida novamente. Ele dá aulas voluntárias na escola 2 vezes por mês, e meus alunos o adoram. Meu bordado ainda está na parede da sala, mas agora não está sozinho. Ao lado dele, papai pendurou seu desenho original, aquele que usei como inspiração. E embaixo dos dois, em uma pequena placa que ele mesmo fez, está escrito: "Para Cecília, que me ensinou que a arte não é sobre esquecer o passado, mas sobre transformar a dor em beleza." Às vezes, quando olho para aquela parede, penso em como um simples bordado pode mudar tudo.
Não porque ele era perfeito, mas porque foi feito com amor. E o amor, descobri, é a única força capaz de curar feridas que parecem incuráveis. Eduardo Silva, o artista, não morreu naquela cela em 1977. Ele apenas dormiu por 40 anos, esperando que alguém o acordasse com gentileza. E eu me orgulho de ter sido essa pessoa. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.